Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui dedicado à torcida vascaína. Dentro desse vídeo nós iremos falar muito sobre a questão aí de Lucas Orediano e Capasso. Até que ponto a situação deles vai acontecer, se realmente vai ter o retorno a São Januário ou serão negociados. E vamos falar também sobre a questão aí do desempenho que o Vasco pode ter nessa reta final, inclusive passando pelo técnico Rafael Paiva. E a pergunta que muitos torcedores querem e colocam às vezes nas nossas lives: será que Rafael Paiva vai permanecer no Vasco? Isso aí é uma opção e a gente vai debater muito sobre isso dentro desse vídeo. Então conto com a rapaziada para assistir esse vídeo do início até o fim, sempre deixando aquele comentário aqui abaixo a respeito de toda a sua avaliação do que a gente falou aqui dentro desse vídeo. Você deixar o seu joinha, como está pedindo aqui, ó. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, porque é importante para o nosso trabalho, para o nosso canal ter um desempenho maior e também que você ajude a divulgar para que o nosso canal cresça. Nós estamos faltando bem pouco, menos de 200 inscritos para batermos a 9 mil inscritos, essa meta que a gente colocou para o mês de outubro, mas não aconteceu e vamos com essa meta para o mês de novembro. Então dá aquela força para o nosso amigo vascaíno, porque vascaíno ajuda vascaíno. Vamos lá, vamos explicar a situação real do que acontece hoje de Lucas Orediano e Manuel Capasso. Dois jogadores adquiridos na época da 777 por altos valores, inclusive Lucas Orediano foi adquirido na época por mais de 15 milhões de dólares e automaticamente juntou muito a situação que ele não desejaria e não queria retornar ao Brasil jogar no Vasco. Isso ficou bem claro com algumas atitudes naquela altura do campeonato. Inclusive, na época, o CEO Luiz Melo, que é declarado flamenguista, foi até a Argentina para tentar convencer ele e o seu staff, os seus empresários. Até porque naquela altura do campeonato, Lucas Orediano desejaria ingressar na Europa para poder conseguir jogar um melhor futebol, até porque ele era uma promessa do Vélez Sarsfield. E isso não aconteceu. O Vasco apareceu com uma grande expectativa, inclusive a 777, por não ter projeto esportivo, pensou em contratar jovens garotos promissores para colocar no time para tentar uma futura venda. Só que o Orediano não conseguiu performar com a camisa do Vasco, por alguns aspectos. Primeiro, pela questão da parte física. Segundo, pela questão da falta de comprometimento nele nos treinamentos no dia a dia. E terceiro, o principal, ele não gostaria de estar ali. Isso ficou nítido a partir do momento que Orediano saiu do Vasco e foi de empréstimo para o Cincinnati dos Estados Unidos. Uma equipe mediana lá da conferência da Major League Soccer, aonde ele está conseguindo fazer gol até do meio de campo, inclusive ajudando o Cincinnati a subir nas colocações, estando ali entre os 8 primeiros, inclusive garantindo até a vaga para o próximo playoff, porque é dividido na Major League Soccer em duas conferências e aí pela questão da colocação se passa por um playoff. Então o Orediano está conseguindo fazer gols, se destacando, dando assistências, inclusive ajudando a equipe dele a conseguir um bom desempenho. Mas aí é onde que entra o Vasco nessa história. O que a gente ficou apurando, inclusive eu falei isso no vídeo de ontem, que a diretoria, através do Pedrinho, gostaria de ter o interesse em trazer o jogador de volta. Mas parece que o jogador não quer voltar ao Brasil. E isso fica nítido porque o Cincinnati sinalizou uma oferta e inclusive está em contrato de 3 milhões de dólares. Atualmente hoje gira em torno em quase de 18 milhões de reais. Na época da 777 não havia feito uma forma de transparência para saber o valor que foi realmente adquirido. O que se saiu nos portais que cobrem o Vasco é que o Vasco, a 77, havia adquirido de forma definitiva o jogador na época do time argentino por mais de 15 milhões de dólares. Então, para você ver hoje como o Vasco desvalorizou o seu ativo e o como perdeu dinheiro através dessa negociação.
mas é melhor você pegar qualquer tipo de dinheiro do que ter um jogador insatisfeito. E é isso que vai acontecer. Inclusive, no final do ano, quando acaba o contrato de empréstimo, o Cincinnati vai oficializar a compra em definitivo de Luca Orediano, inclusive pagando essa multa, esse valor que está em referente ao contrato após o empréstimo de 3 milhões de dólares. Que ele siga feliz lá nos Estados Unidos, que ele consiga performar. Nós não temos conhecimento se o Vasco ainda vai permanecer com alguma porcentagem de uma futura venda do jogador. Se caso sim, seria uma boa, até mesmo porque se ele valorizar, ele tem as condições mínimas de poder ir para a Europa e até mesmo o Vasco conseguir pelo menos recuperar o dinheiro que foi utilizado do próprio clube para a compra na época do Orediano ao time argentino. De contrapartida, a gente tem que falar sobre a questão aí do Manuel Capasso, outro jogador que foi adquirido na época da Via 777, que havia se colocado uma grande expectativa nele. Inclusive, havia se falado que ele era um zagueiro em destaque na Argentina pelo Atlético Tucumã, mas parece que quando veio ao Brasil não colocou esse destaque à prova dentro de campo. Inclusive ficou marcado num lance totalmente bizonho, onde ele deu uma assistência para o atacante Pedro, o nosso Pedro Queixada do nosso rival, a partir do momento que o Pedro aproveitou essa assistência para fazer um gol no clássico no Campeonato Carioca. E a partir dali ele ficou marcado, depois não tendo muitas oportunidades, e o Olímpia apareceu como um grande interessado para contar com o atleta. O Capasso vem fazendo bons jogos, inclusive gols na equipe do Paraguai. Inclusive o presidente do Olímpia já havia relatado que tem o interesse de contar com o atleta, até porque o Olímpia almeja pelo menos a Libertadores para o próximo ano e passa muito também pela questão do destaque que o Manuel Capasso vem tendo no Vasco. A princípio, em relação a valores, não foram revelados, inclusive o próprio Olímpia ainda não sinalizou uma proposta oficial, o que poderia acontecer para esse negócio avançar e se concretizar, como a gente falou no vídeo de ontem. Se você não viu, assista porque vale a pena. É que uma dívida do volante Matias Galarza pode ajudar o Vasco a se livrar dessa dívida e ao mesmo tempo receber algum qualquer do valor do Manuel Capasso. Então, essas informações sobre esses dois jogadores. Agora, nessa reta final, a gente vai falar sobre a questão aí do desempenho do técnico Rafael Paiva, que inclusive tem uma porcentagem acima dos 60% de aproveitamento junto, mediando a relação aos dados estatísticos do SofaScore. Inclusive, antes da gente falar sobre isso, queria pedir a ajuda de vocês para deixar seu joinha e deixar o seu comentário aqui a respeito de tudo que a gente está falando aqui dentro desse vídeo. Rafael Paiva conseguiu quebrar alguns tabus, inclusive vencendo o Corinthians, inclusive no último jogo vencendo o Bahia após muitos anos, e vem demonstrando ser um técnico realmente muito promissor. Inclusive em São Januário o Vasco ainda não perdeu. A última derrota do Vasco em São Januário foi aquele patífio 4-0 do Criciúma, onde o Ramon Dias, o Luxemburgo argentino, que eu gosto de apelidar, entregou o ouro naquele jogo, fazendo de tudo para o Vasco perder aquela partida, e conseguiu. E ali dentro quando o Rafael Paiva assumiu, depois do técnico português Álvaro Pacheco, veio vitórias, veio meses invicto, mas também veio turbulências, inclusive passando muito pela falta de limitação do elenco hoje, que o Vasco não tem o material humano para proporcionar ao Rafael Paiva. E eu sou uma das únicas pessoas aqui dentro dessa plataforma que sempre defendeu de forma justa o Rafael Paiva, é lógico, criticando ele por ações como técnico na beira do campo, mas eu sempre coloquei a questão que ele, sinceramente, ele faz realmente muita coisa do que deveria fazer. Ele tira naquele velho jargão leite de pedra, porque hoje o elenco do Vasco é limitado. O Vasco perdeu grandes jogadores, inclusive que faziam parte de um esquema tático que quase não tomava gol, que era o David na esquerda e o Adson, principalmente
no comando de ataque, onde ele estava evoluindo taticamente e fisicamente e tinha em alguns jogos bons resultados, boas melhoras, mas isso não acarretou pela questão da falta do elenco e automaticamente os dois saíram do time. De contrapartida, as contratações do meio do ano foram ruins demais, para não dizer uma palavra muito pesada aqui. Então não houve reposição, pelo menos à altura, em relação a esses dois jogadores. Inclusive o Rafael Paiva vem testando o Puma, que é lateral, como ponta direita, e colocando o nosso colombiano, que não morre de amores à torcida, mas enfim é o único que tem ali naquela posição, porque aturar o Soteldo da Shopee não é dose. Então, dentro dessas suas limitações, quando não tem um zagueiro em excelência, tem zagueiros fracos que falha, e ao mesmo tempo o Vasco está em 9º lugar com 43 pontos na Sul-Americana hoje atualmente. Tem uma perspectiva de possivelmente ir para a Libertadores, mas só depende dele e de uma combinação de fatores, mas o trabalho do Paiva é de se elogiar, mesmo entretanto, todavia, contudo, algumas condições que ele demora a mexer, que às vezes ele tem umas tomadas de decisões equivocadas, ele coloca determinados jogadores que não deveriam ser colocados, de contrapartida outras oportunidades de outros jogadores poderiam ter uma chance dentro do Vasco, e isso não acontece muito por conta do comando hoje da comissão técnica do Rafael Paiva. Mas em relação a números, não tenho o que negar, dentro de quando ele assumiu, o Vasco não perdeu e só tem vitórias e empates. Hoje, se o Vasco conseguir uma vaga na Sul-Americana, é muito pelo trabalho de leite de pedra do Rafael Paiva. E eu acredito que pro ano que vem, se realmente a gente quer testar o Rafael Paiva para o cenário futebol, ele precisa ter um elenco melhor. Porque hoje o elenco do Vasco ele é muito superfaturado, ele é muito caro, mas pouca qualidade dentro de campo. Então, esse é o nosso vídeo que vai sair às 10 horas da manhã. Conto com a presença de todos vocês para assistir esse vídeo, deixar aquele joinha, porque é importante, compartilhar para grupos de WhatsApp de amigos vascaínos, porque como eu disse no início do vídeo, vascaíno ajuda vascaíno sempre. Vascaíno raiz, vascaíno Nutella sempre vai querer difamar o trabalho humilde do nosso canal. Um grande abraço para todos vocês, bom domingo para todos. Mais tardezinho tenho mais um vídeo falando aí sobre essa sondagem de Hugo Moura no Fluminense e também o que vai acontecer nessa reta final da temporada de Paulinho e Jair. Um grande abraço, tamo junto, saudações vascaínas.